Olá, bom dia a todos os amigos, queridos fraternistas, companheiros que nos acompanham pelo canal do Movimento da Fraternidade. Eu sou Alice Titonelli, trabalhadora do Grupo da Fraternidade Espírita Caja Krishna, aqui de Muriaé, Minas Gerais, e hoje estamos aqui para fazer a reflexão da manhã com o título Maternidade e Nós, né? Por sugestão aí dos companheiros do Movimento da Fraternidade, recebemos esta tarefa que com muito carinho preparamos esta reflexão para juntos, nesta manhã de domingo, refletirmos a respeito deste tema que é tão importante para todos nós. Então vamos iniciar a nossa tarefa elevando o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade amiga, para que possamos ser envolvidos neste momento, que o Mestre Jesus esteja junto de nós, de cada lar aqui representado, nos amparando, nos protegendo e nos intuindo para o bem e para o amor, agora e sempre. Que assim seja. Então, mais uma vez, o nosso bom dia a todos. Agradecemos mais uma vez o convite dos coordenadores do Movimento da Fraternidade, a oportunidade do trabalho de estarmos aqui e que possamos atender este convite e refletirmos a respeito de tudo, do tema que foi proposto. O título que nós escolhemos para refletir é Maternidade e Nós. E essa sugestão de falar sobre maternidade é um tema um tanto desafiador para nós. Primeiro, por tudo que envolve o tema maternidade, para quem não me conhece, eu sou mãe de 2 filhos, que são os meus tesouros. Então é um grande estímulo e um grande desafio, uma grande emoção, falar dos filhos. E além disso, é desafiador porque neste momento, acredito eu que aqueles que estão nos assistindo, têm obviamente muitos que são mães, que estão se sentindo sim homenageadas, prestigiadas neste dia em que se comemora o Dia das Mães. Porém, além disso, existem também mulheres que não são mães, que optaram por não ser mães, homens que estão nos assistindo, jovens. Então, nós somos um grupo muito heterogêneo, que esse grupo virtual que está sintonizado aqui neste momento, é um grupo muito heterogêneo. Então, essa reflexão pode nos colocar em patamares muito diversos, pelo que essa proposta da palestra poderia ser uma mera homenagem ou uma reflexão genérica acerca da missão da maternidade. Porém, a nossa proposta não era essa. A nossa proposta é que todos nós nos sentíssemos inseridos na reflexão desta manhã. E quando a gente altera a nossa perspectiva, porque embora não sejamos todos mães, nós somos todos filhos, e isso nos coloca no mesmo patamar. Isso nos iguala. Então, quando a gente altera essa perspectiva, nós conseguimos nos igualar a todos e passamos a partir daí, de uma postura de meros espectadores e nos inserir na proposta de reflexão desta manhã. E por que a gente gostaria de nos inserir a todos na proposta de reflexão acerca da maternidade? Porque todos nós somos filhos, todos nós nascemos de uma mãe, Todos nós, para reencarnarmos, precisamos habitar o ventre
materno, precisamos de habitar o ventre de uma mulher para voltar ao mundo. E a forma como nós lidamos com aqueles que nos antecederam, sobretudo as nossas mães, né, tem impacto muito direto no que nós somos hoje, no que nós somos, no que nós seremos amanhã, na forma como que nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta, seja na nossa vida conjugal, seja na nossa vida profissional, social, e nós precisamos refletir sobre isso, porque muitas vezes isso passa batido na nossa vida, né? E geram traumas, geram receios, desavenças que a gente não sabe o porquê e muitas vezes está na forma como a gente se relaciona com essas situações ligadas à maternidade, né? Aqui nós vamos buscar fazer uma análise da maternidade à luz da doutrina espírita, né? Apesar dos nossos modestos conhecimentos, né? Mas sem romantizar excessivamente a maternidade, porque nós sabemos sim da missão sublime que é a maternidade, né? Nas palavras da irmã Sheila, né, que a maternidade a tua mãe é a presença de Deus no teu lar. Nós sabemos disso, né, da importância da figura materna no lar, mas nós sabemos também, né, que a mãe é um ser humano falível, que erra, que às vezes perde a paciência, que tem as suas falhas, que também tem as suas dificuldades, que também está aprendendo todos os dias como desempenhar este papel. E também, sem romantizar e sem também diminuir o valor dessa sublime missão, né? Comparando esta tarefa a atividades meramente assistencialistas, esporádicas, porque maternidade é muito mais do que isso, né? Porque nós não podemos comparar este ato de amor com o ato de alguém que certo dia da semana presta um ato de assistência, sem diminuir, né, o mérito de alguém que presta também esse ato. Mas a gente está falando aqui que são atitudes que não podem ser comparadas, né? Então, quando a gente recebeu este convite de falar sobre a maternidade, a gente se sentiu assim, meio que compelida a falar. Por quê? Porque quando a gente se torna mãe, a gente realmente entende o valor de uma mãe. Antes de ser mãe, a gente tem sim uma relação de imenso carinho, de imenso amor pelas nossas mães. Mas quando a gente se torna mãe, aí sim a gente vê, né, a dificuldade, o trabalho, né, a dor, o sentimento que envolve a maternidade, né? A gente é capaz de reconhecer a dimensão do amor materno. A gente sabe o quanto dói, né? Uma febre, uma dor de barriga, um desentendimento que o filho tem, o choro de um filho, a dificuldade de um filho para uma mãe. Isso dói, né, na carne muitas vezes da mãe. Então é um amor transcendente, é um amor que é difícil de explicar. E aí a gente busca querer entender esse amor. Como que a gente pode explicar esse amor? Como que a gente pode querer entender esse amor? De onde vem esse amor? E Kardec, né, sempre muito perspicaz, foi questionar os espíritos, né? De onde vem esse amor materno? Né? O porquê disso? Está lá na questão 890 de O Livro dos Espíritos. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Porque isso esse sentimento acompanha, né, a todos nós desde os primeiros raios de consciência do ser humano, né? Esse amor
da mãe pelo filho. Isso é via de regra, né? E aí os espíritos respondem, é uma coisa e outra, ou seja, é uma virtude e é um sentimento instintivo. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse de conservação a eles, da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais, né? Cessa quando desnecessários se tornam seus cuidados. Então, o filhotinho, né, enquanto precisa de ser alimentado pela sua mãe, enquanto precisa de ser abrigado, acolhido naqueles primeiros dias de vida, aqueles primeiros meses, o instinto natural faz com que a mãe tenha esse cuidado com o seu filhote, né? No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Aí não é só o instinto mais, são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há coisa diversa do que há no amor animal. Então nós vemos aí que há uma completa diferença, né, do amor, né, no reino, no animal, do amor ali do filhotinho da mãe e entre o ser humano, né, que é pela vida inteira, que vai além da vida física. Então é um amor que não se explica, é um amor que se sente, né? E um caso que é muito conhecido da grande maioria, né, de todos nós do meio espírita, que nós vamos ilustrar aqui para relatar esse amor de mãe que transcende, né, barreiras físicas de planos físicos espirituais. É uma trajetória, um caso que Chico Xavier, né, contou, que é muito divulgado nas mídias, que Chico Xavier tinha o hábito, né, de no Dia das Mães visitar a cadeia pública de Uberaba, né, naquela época em que os protocolos, os procedimentos não eram tão burocráticos, né, de visitas e tudo mais. Então, certa feita, ele foi fazer uma visita à cadeia pública e, né, aquele grupo de companheiros o acompanhavam. E sempre queriam buscar do Chico, né, as suas percepções, o que ele conseguia ver, retirar assim, né, tudo que o Chico conseguia passar para eles, né? E aí, neste dia, eles perguntaram ao Chico, falaram assim, Chico, você passando por esses corredores, você viu muitos obsessores junto desses irmãos que estão aí presos, né, recolhidos nessas cadeias? Aí o Chico, né, com aquela bondade, com aquela serenidade, falou assim, não, os obsessores já conseguiram tudo que queriam deles. Eu vi ali muitas mães, né, porque as mães, o amor de mãe é esse amor que transcende as barreiras físicas, que está ali querendo o soerguimento do seu filho a todo custo. O filho está preso, mas ela aguarda o arrependimento, aguarda o soerguimento do seu filho. Não importa se vai demorar 1 ano, 1 mês, 10 anos, ela está ali torcendo pelo despertar daquele filho, né? É desse amor que a gente está falando, né? E quando nasce uma criança, né, chega ao mundo aquele bebezinho, né, tão lindo, tão indefeso, tão cheio de graça, todo mundo vai visitar aquela criancinha. Mas a gente se esquece que quando nasce uma criança, nasce uma mãe também, né? Porque uma mãe, ela não vem com manual, né? Agora só você fazer assim que você está pronta para ser mãe. Não, a mãe ela aprende a ser mãe no dia a dia. É sendo mãe que se aprende a ser mãe. É uma viagem, né, que os dois
A mãe e o filho entram para fazer juntos, né? Cercada de desafios, de imprevistos, mas que o roteiro, né, presente é o amor, né? Sempre o amor. E aí a gente deve ter sempre para com os nossos pais, sobretudo para com a nossa mãe, que nos carregou no ventre, né? Nos deu o nosso primeiro lar, né? Um sentimento infinito de gratidão. Porque nós sabemos que o nosso retorno à Terra foi muito planejado, foi muito preparado, né? A gente estava lá, né, no plano espiritual, revendo as nossas dificuldades, as nossas necessidades, os nossos desacertos das vidas passadas, né? Muitas vezes a gente estava se lamentando de ter errado tanto, de não ter aproveitado as oportunidades e pedindo muito uma oportunidade de retornar, de fazer diferente, de consertar, né, o que a gente fez de errado, de reparar esses erros. E aí, finalmente, a gente consegue uma oportunidade, a gente consegue uma chance, né, de ter um casal que vai nos aceitar como filhos. Aí, independente, né, das circunstâncias que vão envolver esta união, porque aqui não é o foco do nosso estudo, né? Esse casal vai nos aceitar como filho e essa mãe vai nos abrigar em seu ventre durante os 9 meses de gestação. Então, para aqueles, né, que ainda acham que não pediram para nascer, como diz a música, né, popular aí tão conhecida, a gente sabe que a gente não pediu, a gente implorou, né? A gente pediu muito por essa existência. A gente quis muito esta oportunidade de estar aqui na Terra, nessa circunstância, nesta situação, apesar de todas as dificuldades coletivas e individuais que atravessam o nosso planeta, que atravessa a nossa existência individual, a gente quis muito estar aqui, né? Para reparar, para acertar, para aprender. E aí, voltando, né, para o foco das nossas reflexões, que é a maternidade, a gente sabe que 2 circunstâncias nos unem aos nossos parentes, né? Aos nossos familiares mais próximos. Tá lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, do honrar pai e mãe, né? Aqueles que encarnam numa família, sobretudo nos parentes mais próximos, são, né, a maioria das vezes, ligados por espíritos simpáticos, né? Ligados às relações anteriores, né, de vidas passadas. Então, existe aquela afeição recíproca. Então, via de regra, pode ser que a nossa relação com a nossa mãe seja uma relação de afetividade, de sintonia, né, de amor. Pode ser que seja isso, né? Isso aí cabe a cada um de nós refletir. A minha relação com a minha mãe, com aquela que me deu a luz, ou com aquela, né, que me criou, seja mãe de barriga, mãe de coração, né? Qual que é essa relação que eu tenho com esse ser que exerce a maternidade na minha vida? É uma relação de afinidade? E se for, né, a resposta for afirmativa, qual o porquê dessa afinidade? O que Deus quis com essa afinidade? Será que quis simplesmente me beneficiar? Ou será que essa afinidade veio como um impulso para que eu aparasse arestas com outros familiares difíceis? Ou eu renasci
sobre o laço, sobre o amparo dessa mãe tão amorosa e tão afim, né, com os meus entendimentos, para que eu tivesse oportunidade de desempenhar, né, uma tarefa, um avanço maior nessa existência. Nós devemos pensar isso, né, porque é aquela história, né, de muito será cobrado de quem muito foi dado. Então, essa necessidade da gente refletir, né, a respeito do nosso vínculo com a nossa mãe. Será que está nessa situação? E pensar também do outro lado, mas pode acontecer que não seja uma relação de afinidade. Pode ser, né, que sejam espíritos estranhos, espíritos que têm antipatias anteriores, que vêm agora na condição de mãe e filho, para quê? Para aparar essas arestas, para acertar esses ponteiros, né? Para diminuir essas dificuldades que vêm de tantas e tantas vidas passadas. E aí a gente sempre relembra, né? Jesus nos incentivou: amai os vossos inimigos. E qual a forma mais fácil da gente amar os nossos inimigos, se não a gente receber dentro do nosso lar como um filho nosso, né? Aquele serzinho ali indefeso, né? Tão bonitinho, tão necessitado, tão puro, tão pequenininho que a gente não se lembra de quem foi, e a partir daí a gente nutre para com ele um amor tão sublime, tão forte, que aqueles ódios, aquelas animosidades, aquelas dificuldades do passado, elas ficam pequenas e o amor transcende, o amor se torna muito maior. Nós devemos pensar nisso também, né? Mas às vezes nós temos um histórico para com a nossa mãe de abandono, ou de violência, de vícios, ou mesmo de antipatias, né? Aí cada um, né, no âmbito da sua intimidade, né, que vai fazer essa reflexão, que aqui nós não vamos fazer, né, de juízo de valor da vida de ninguém, que cada um, né, sabe das suas mágoas, sabe das suas dificuldades. A gente não está aqui, né, para julgar, nem para apreciar o íntimo de ninguém, né? Aqui a gente está fazendo uma singela reflexão à luz da doutrina espírita, obviamente. Mas o que a gente sabe é que o Consolador prometido vem para nos consolar. E se essas situações, né, aconteceram conosco, nós temos que saber que existe uma causa para isso, né? Não foi em vão. E se nós temos esse histórico, né, de dificuldades, de abandono, de violências e tudo mais, nós temos que buscar sempre o consolo do Evangelho e nos lembrar sempre que, apesar disso tudo, nós estamos aqui. Nós conseguimos renascer, nós conseguimos viver. Deus nos deu a oportunidade da vida, e a nossa mãe, apesar dos erros, apesar das dificuldades, ela nos deu a oportunidade da vida. Então, a isso nós temos que ter gratidão. E as faltas que vieram a ser cometidas depois, né, nós temos muito claro isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós não vamos trazer aqui palavras nossas, né, porque nós podemos assim incorrer em algum erro. Nós vamos buscar nessa fonte segura que é o Evangelho. E assim está muito bem relatado lá. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para com os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostrem.
A lei de caridade manda que se pague o mal com o bem, que seja indulgente para com as imperfeições de outrem. Se diga mal ao próximo e se lhe esqueçam e se perdoe os agravos, que se ame até os inimigos. Quão maiores hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com os seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que talvez o honrai ao vosso próximo, ao vosso pai e vossa mãe, não passe de simples falta no primeiro caso e pode ser comparado a um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se ajunta à ingratidão. Então, meus irmãos, a gente percebe aqui, né, sintetizando, que se nossos pais, né, sobretudo o objetivo, o foco da nossa reflexão aqui, que são as mães, né, tiveram algum erro na sua conduta, não cabe aos filhos puni-las, né? Cabe a Deus, elas vão acertar as contas com Deus. O nosso papel tem que ser um papel de gratidão sempre, porque se nós temos a vida, a nossa vida, são graças a eles, aos nossos pais. Então, não vamos incorrer nesta falta. Vamos tentar seguir o que nos diz o Evangelho, né? Então, essas mágoas, essas antipatias, né, que muitas vezes a gente não se explica, que a gente não consegue explicar, a gente sabe, né, que está nas vidas passadas e a gente reencarna neste âmbito familiar. Não é para a gente continuar brigando, é para a gente aparar essas arestas, é para a gente estreitar esses laços. A gente não renasce em determinado âmbito familiar à toa, a gente não cai em lugar errado, a gente vem no lugar certinho. Então não tem ninguém aqui no endereço errado. É muito importante a gente ter a ciência disso, né? E quando a gente resolve, né, essas pendências, essas dificuldades em relação àqueles que nos antecederam, sobretudo as nossas mães, a gente consegue se libertar de muitas mágoas, de muitas dificuldades. Nós vemos aí tantos filhos que carregam ciúmes, né, de irmãos. Que minha mãe dá mais atenção para um irmão do que para outro, né? É porque minha mãe faz isso em relação àquilo. Então, quando a gente se liberta dessas situações, a gente passa a ter uma vida mais plena, mais límpida, para começar a escrever a nossa história de forma mais honrosa. É muito importante a gente entender a nossa relação com a maternidade, mesmo que essa relação seja uma relação de afinidade, porque às vezes a nossa relação é de tanta afinidade que a gente não consegue encontrar esta mesma afinidade com outras pessoas e aí a gente se restringe, né, nos nossos afetos. É importante a gente ter essa compreensão também. Então, por isso, este primeiro foco da gente, né, refletir a maternidade e nós, né, como nós lidamos com as nossas mães, para a partir daqui, né, nós começarmos a passar para uma outra etapa da nossa reflexão, né? Porque muitas vezes nós enaltecemos as mães, né, em geral, principalmente no Dia das Mães. Minha mãe é minha heroína, as mães são heroínas, são capazes de tudo, são capazes de aguentar tudo, a sociedade enaltece as mães, as famílias enaltecem as mães, mas no dia a dia
nós muitas vezes não vemos essas mães homenageadas e honradas em sua plenitude, né? E quando essas mães precisam de cuidados, né, elas precisam de atenção, elas muitas vezes são esquecidas. Os filhos, quando se tornam adultos, quando conseguem caminhar com suas próprias pernas, eles se esquecem daquelas que passaram noites e noites em claro, né, ali ao lado da sua cama, olhando, velando o seu sono numa noite de febre, né? Essa mãe que cuidou durante toda uma adolescência difícil, de desequilíbrio, e todos os cuidados, né, decorrentes do exercício da maternidade, as preocupações, as preces, né, as angústias, chegam em determinado momento, as mães se tornam segundo plano e os filhos passam, né, a simplesmente a enaltecer outras pessoas que surgem em suas vidas e a homenagear as mães apenas no Dia das Mães. E será que é isso mesmo? Sem a gente criticar, né, sem fazer qualquer crítica à eleição desta data do Dia das Mães, mas nós precisamos refletir acerca da missão da maternidade e entender esta missão como um compromisso de todos nós, né? Porque a missão das mães é algo muito sublime. E a exemplo do que está escrito lá no Livro dos Espíritos, que vai fazer toda a diferença na construção do futuro da humanidade. Está lá na questão 821 o seguinte: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E aí a resposta dos espíritos, e aí a gente vê a época em que essa resposta foi proferida, né, que deve ter sido um choque muito grande. Atentemos para isso. Então, se essas funções da mulher, né, terão a mesma importância. E aí eles dizem o seguinte: sim, até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. E aí a gente se para pensar. Olha a importância do papel da mãe no futuro da humanidade. A gente sabe que com a evolução, né, da sociedade hoje, né, na sociedade moderna, os pais, né, têm tido uma participação muito grande na criação, na educação dos filhos, no desempenho de cuidados mesmo que antigamente eram feitos exclusivamente pelas mães, né? Isso é um avanço muito grande, uma conquista muito grande, né, que nós temos que sim que reconhecer. Mas é forçoso mesmo a gente falar aqui que ainda assim atos que são essencialmente praticados pela mãe, né, a julgar, né, pelos primeiros raios da vida do indivíduo que são ali, que é gerado dentro do corpo da mulher, né? A partir dali, as primeiras impressões de vida, as primeiras vibrações ele recebe dentro do corpo da mãe, dentro do útero da mãe. Então a mãe desde ali já passa para aquele ser, né, os seus estímulos, ela já pode educar aquele ser a partir do ventre. Então, olha a complexidade, a importância da missão da maternidade. Porque são esses seres que vão habitar o mundo.
esses meninos e meninas que vão habitar o mundo, né? Então, nós percebemos que é uma missão muito importante e que muitas vezes não se dá a devida importância e o devido valor. E a maternidade, nós temos que perceber e reconhecer que vem passando por momentos desafiadores. A mulher moderna, ela vem ganhando um destaque, uma relevância na sociedade, né? E apesar de muitos dizerem, né, que ser mulher, que ser mãe, né, se tornou mais fácil hoje em dia com as fraldas descartáveis, com as babás eletrônicas, né, com os inúmeros recursos pedagógicos, nós temos numa outra vertente o acúmulo das funções, as inúmeras necessidades de uma criança na atualidade, né, que são muito diversas de uma criança antigamente, e aliado a isso, o desempenho das multitarefas pela mulher moderna, né, que na grande maioria das vezes tem que se desdobrar com a dupla, a tripla jornada de trabalho, né? Antes a mulher tinha a oportunidade de se dedicar quase que exclusivamente aos cuidados com o lar, com os filhos, né? Mas hoje em dia isso é exceção. Nós vemos, né, que a mulher hoje precisa de trabalhar fora, ela precisa também cuidar do seu lar, ela precisa de cuidar dos filhos, ela precisa de se especializar profissionalmente, ela precisa de ser uma boa profissional. Então, nós vemos que os desafios são muito grandes. E isso vem levando a quê? A jornadas exaustivas, a situações de cobranças, a quadros de estresses, de irritabilidade, de adoecimento. E, geralmente, a maternidade passa por uma reflexão, por uma crise, mas nós precisamos entender que esses desdobramentos são situações, são circunstâncias que precisam de ser contornadas com a qualidade do tempo com os filhos e a conscientização desse processo, né? Porque não existe mais, né? Eu não posso mais passar o dia inteiro com meu filho, que não está o quê? Eu vou optar por não ter filhos, né? Eu vou deixar filhos para este mundo que é tão difícil, que é tão hostil. Ora, se nós, né, que temos o conhecimento da doutrina, que conhecemos Jesus, né, que sabemos dos nossos compromissos, né, estamos com este pensamento, que diferença o Evangelho está fazendo na nossa vida, né? E sem dizer também do papel libertador do amor de mãe, né? Que a gente acha que é simplesmente doar, mas a gente sabe que a gente recebe muito mais do que doa. E para isso, a gente gostaria, assim, de fazer uma pequena... Nós não vamos ler, nós vamos apenas trazer, assim, relatar, assim, brevemente, uma pequena história do livro Sob o Olhar de Jesus. Uma leitura muito emocionante que está lá no capítulo 22, que vem ilustrar muito bem esta questão da missão sublime e do que o amor de mãe é capaz de fazer e de transformar. E esta leitura, né, esse relato desse espírito, se chama Laços de Sangue. E aí, a situação, né, desta irmã se passa da seguinte forma. Ela relata, né, que
relata, estava desencarnada, né? Mas se encontrava numa situação de extremo desequilíbrio. Estava num ambiente fétido, acorrentada, sentindo golpes, né, de açoites, gritos de perseguição, e ela estava ali nutrindo aquele ódio, aquele rancor daquela perseguição que ela estava sofrendo. E embora, né, tivessem alguns amigos espirituais tentando socorrê-la, ela se mostrava indiferente àquele socorro. Até que eles decidiram utilizar uma forma muito peculiar de resgatar esta irmã. Eles trouxeram até ela um irmãozinho, né, na forma de um bebê o qual ela havia rejeitado na sua última encarnação. E aquele bebê foi colocado naquela sala fétida, escura, a alguns metros dela, mas sem dizer nada. E ela também, sem dizer nada. Ele foi simplesmente colocado ali, aquela figura serena, linda, e ali se colocou e irradiando para ela aquela vibração de amor, de ternura, e ela, durante um tempo, refutava o olhar, mas o olhar daquele bebezinho a envolvia de forma muito tenra, muito grande. E ela, que estava sempre envolvida com aquela perseguição, com aquela gritaria, com aquela algazarra, já de certa forma conseguia se desligar daquela vibração desequilibrante e se concentrava naquele olharzinho tenro daquele ser. E depois de algum tempo, ela já envolvida naquelas doces vibrações amorosas, ela já desejava ter aquele ser em seus braços, mas ela estava acorrentada e não podia pegá-lo. E ela desejava muito ter aquele bebezinho. E aí ela pôs-se, né, a chorar e muita emoção, e quando ela se deu conta, ela estava com ele nos braços, e tamanha foi a sua emoção que ela perdeu os sentidos. E aí, a partir deste momento, ela teve a visão de todo o seu passado, de desequilíbrios, né, em que ela rejeitou ainda no ventre inúmeros irmãozinhos que seriam seus filhos, né, fruto de ligações, de desequilíbrios, e que estavam ali agora a perseguindo, a hostilizando. Mas aquele em especial que viria para soerguê-la, para retirá-la daquela situação viciosa, mas ela mesmo assim o rejeitou. Mas ele não desistiu e o amor venceu, mesmo depois do rompimento, né, dos laços físicos. O amor de mãe foi capaz de soerguê-la daquela situação de completo desequilíbrio. E ela, depois de tudo, conseguiu ser resgatada e planejar uma nova existência em que ela poderia receber, né, aqueles filhinhos que ela havia rejeitado. Então aí nós vemos como o amor de mãe é capaz de salvar, como o amor de mãe é capaz, né, de consolar, é capaz de preencher o vazio, né? E aí a gente pensa, o que nós temos a ver com isso? O que eu, que não sou mãe, o que um jovem que está assistindo essa palestra tem a ver com isso?
Mas como nós dissemos, o compromisso da maternidade é um compromisso de todos nós. O compromisso de respeitar a maternidade, de enaltecer a maternidade, é um compromisso de todos nós. Porque são as mães, né, que vão ser as responsáveis. É lógico que nós sabemos da importância dos pais também. Não estamos aqui querendo diminuir a importância deles, mas o foco do nosso objetivo aqui hoje é falar das mães, né? São elas, né, que vão receber esses seres que vão construir o futuro do nosso planeta. Então, a importância de acolher esses seres, né? Acolher as gestantes, e aquele que é pai, né? Acolher, cuidar, dividir as tarefas, aquele que é empregador, respeitar, ter atitudes respeitosas, generosas para com aquelas, né, que estão em situação, né, de receber, ou gestantes, ou que têm filhos, porque nós vemos tanta hostilidade para com as pessoas que são mães. Muitas vezes, né, são rejeitadas nos empregos porque são mães. Essas são atitudes que não condizem com o Evangelho, porque nós só estamos aqui porque nós tivemos uma mãe para nos receber. Então, por isso a importância de, antes da gente falar disso, a gente primeiro teve que falar da nossa relação com a nossa mãe. Então, nós estamos aqui porque nós tivemos uma mãe. Então, quando eu vou para o mundo lá fora, eu preciso de entender que aquele que está nascendo também precisa de uma mãe. Então, é aquele funcionário, é aquela gestantezinha carente que vai precisar de um auxílio também, porque apesar da sua dificuldade, ela também é uma filha de Deus, aquela gestação também foi programada e aquele ser também precisa vir ao mundo. A maternidade é compromisso de todos nós. Todos nós precisamos de estar comprometidos com esta causa, né? Se eu sou jovem, como que eu vou estar comprometido com a causa da maternidade? No respeito à minha mãe, como quem? Como um ser humano que não está ali para atender as minhas vontades, as minhas futilidades. Ela é ali uma missionária que me recebeu e que agora eu posso começar a devolver a ela, com a minha gratidão, com a minha boa vontade, tudo que ela fez por mim. Não só ela, mas todas as pessoas que estão à minha volta, né? Então é esse sentimento que nós temos que ter de nos envolver coletivamente com a maternidade e não simplesmente homenagear as mães no Dia das Mães, entregando um cartão, postando uma mensagem nas redes sociais de Feliz Dia das Mães, porque o Dia das Mães é sim no segundo domingo de maio. Ótimo que se tenha escolhido esse dia, mas Dia da Mãe é todo dia, porque o cuidado que a mãe tem para com o seu filho é todo dia. Um dia que a mãe deixa de alimentar o seu filho pode ser fatal. Então nós temos que ter esta compreensão desta missão sublime que é a maternidade, sem a qual nenhum de nós estava aqui hoje. Então, é esse sentimento de construção de família, não só de família individual, da minha família, da sua família, mas a família universal, né, que vai se formar a partir desses laços de fraternidade, né, que é o nosso grande alvo, né, no nosso movimento da fraternidade. A construção desta família universal, ligado pelos laços do amor, do respeito, do auxílio mútuo. Nós precisamos de difundir
este ideal. E aí, quando nós falamos, né, da difusão desse sentimento de maternidade, que não fica restrito, né, da mãe para com seu filho, do seu filho para com a sua mãe, e sim da profusão, da difusão desse sentimento para toda a humanidade, nós precisamos de falar de quem? De Maria, Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus. Maria, né, que tem um capítulo dedicado a ela no livro Boa Nova, né, um capítulo belíssimo, que é o último capítulo. E aí é um capítulo até extenso, nós não vamos falar todo ele aqui, mas nós vamos fechar, né, fazer um breve resumo, porque ele vem para encerrar essas reflexões pelo seguinte: Maria, né, após a desencarnação de Jesus, é óbvio, tomada de dor, vendo o sofrimento de seu filho, né, presenciou tudo, a crucificação, o martírio, ele sofrendo sem ter um mínimo de culpa, o abandono dos amigos queridos, né? Aí se lembrava de Jesus pequenininho lá, né? Sempre tão terno, sempre tão amigo, sempre tão puro, e tinha o coração cercado de quê? De saudade, de dor, né? E aí o que Maria fez? Maria ficava, né, no primeiro momento entre o lar de um familiar e de outro, até que João conseguiu, né, uma casinha para os dois se acolherem em Éfeso. E aí a dor daquela mãe que havia perdido seu filho tão querido, tão amado, tão puro, sem culpas, ela pegou aquela dor, né, tão grande e transformou em que ela reverteu aquela dor em amor a toda a humanidade. Então Maria acolhia a todos que a procuravam como uma verdadeira mãe da humanidade. Ela não tinha nada de material para oferecer, né? Nós sabemos da situação, né, de pobreza, de poucos recursos vivida por todos eles naquela época. Mas ela era procurada por tantos e tantos filhos e por tantas e tantas mães que iam até ela em busca de consolo, em busca de palavras amigas, em busca de esclarecimento. Então, Maria, né, tomada daquele amor maternal profundo que ela tinha por Jesus, ela se tornou mãe de toda a humanidade. Tanto que no relato emocionante de Humberto de Campos, né, ela se torna a rosa mística de Nazaré, né, porque se tornando a mãe de toda a humanidade. E aí a gente tira disso uma grande lição, né, porque todos nós muitas vezes recorremos a Maria, né? O que Maria teria a nos dizer num momento de dificuldade, num momento de dúvida, né? Ela que acolheu Jesus, né? Que foi essa missionária que desempenhou este papel de receber Jesus como filho. E aí nós vamos encerrar o nosso estudo com uma leitura que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que se chama Palavras de Mãe. E esta leitura vem justamente falar sobre Maria. Palavras de Mãe, que é Palavras de Maria. O que Maria falaria para nós? O que a mãe de toda a humanidade falaria para todos nós, né? Se nós
estivéssemos ido lá na casinha dela, lá em Éfeso, o que será que Maria falaria para nós? E aí, assim diz a leitura. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E assim prossegue Emmanuel. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nesta carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores do mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor que não podemos nos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Canaã, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de Maria, a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado com o Evangelho na Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou a união perfeita até agora. Neste grande concerto de ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentíamos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal. Eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Então, meus irmãos, depois dessas reflexões, a respeito dos conselhos que Mãe Maria, mãe de toda a humanidade, nos disse, através do relato de Emmanuel, das reflexões de Emmanuel, nós encaminhamos para o final das nossas reflexões, agradecendo a todos a atenção, o carinho, agradecendo aos coordenadores do Movimento da Fraternidade pelo convite e querendo parabenizar a todas as mães pelo dia de hoje e não só pelo dia de hoje, por todos os dias, por aceitarem esta missão, este compromisso sublime do exercício da maternidade, seja a maternidade de barriga, a maternidade de coração, porque a maternidade ela é um ato de amor, independente da forma como ela vem sendo exercida, ela é sempre de amor. Então, o nosso parabéns a todas as mães, a nossa homenagem, que Deus possa envolver a cada uma de vocês, que são co-criadoras, que são missionárias, que continuem firmes no propósito, na tarefa desta sublime missão. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, contando com a sintonia e com a sintonia de todos. Mestre Jesus, obrigada por estes instantes
em que aqui passamos reunidos. Que a tua luz, que a tua paz e o teu amor se estenda, Senhor, por todos nós, iluminando mentes e corações para o bem e para o amor. Fique conosco, agora e sempre, que assim seja. Até mais, pessoal. Muita paz.